Estamos no segundo dia da nossa série de mensagens no livro de Atos. Estaremos meditando nos 7 primeiros capítulos de Atos. Hoje, capítulo 2, Pentecostes. A palavra Pentecoste significa 50º. Após 50 dias da Páscoa, era celebrada uma festa, a festa de Pentecoste. Nós podemos ver lá em Levítico 23:15, Deuteronômio 16:9. Era uma festa de gratidão a Deus pela colheita. Mas também nessa festa se comemorava o recebimento da lei, quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. Então, 50 dias após a Páscoa, era comemorado a festa de Pentecoste. E nós sabemos que o livro de Atos, na verdade, é uma continuidade dos atos daquilo que Jesus estava fazendo e daquilo que Jesus estava ensinando. Lucas, o médico amado, como diz o apóstolo Paulo, que foi o autor do terceiro evangelho com seu nome, Lucas, e agora também escrevendo Atos, ele faz uma continuidade, uma ponte sobre os atos de Jesus, os atos do Espírito Santo, que resultaram nos atos dos apóstolos na história da igreja. O segundo capítulo é separado em 3 partes, e nós vamos focar essas 3 partes, extraindo as principais lições de cada uma dessas partes. A primeira é a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. A segunda é a pregação, o sermão de Pedro. E a terceira fala como viviam os cristãos. Nós também vamos separar a leitura em 3 partes, já que é uma leitura bastante longa, e eu quero ler todo o capítulo, mas vamos ler esse capítulo em 3 partes. Então, primeiramente, capítulo 2, os irmãos abram as suas Bíblias em Atos capítulo 2, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 13. Aí eu coloquei a leitura total, mas nós vamos fazê-la em 3 partes. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13 inicialmente. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Até aí, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a capacitação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender e que possamos, Pai, ó Senhor, aprender aquilo que Tu quer nos ensinar, e assim também possamos praticar as Tuas verdades. Que todos, Pai, se voltem a Ti, Pai.
rogamos, Pai, que Tu traga diante de Ti toda a mente e coração, e o pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Primeiramente, a vida do Espírito Santo. Não podemos falar que o Espírito Santo começou a atuar agora, em Atos 2. Não, o Espírito Santo sempre esteve atuante no Velho Testamento. Nós vemos muitas circunstâncias onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, esteve atuante. É bem verdade que agora mudou a situação. O Espírito Santo veio inaugurar uma nova fase da igreja. Alguns dizem que o Espírito Santo vinha e voltava. Não é bem isso. É verdade que a atuação era diferente. E agora o Espírito Santo veio para ficar em cada um dos crentes. Veio para ficar na igreja. Veio para permanecer entre nós e em nós. Uma nova fase é inaugurada agora, onde a igreja recebe a missão de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as nações. Mas o que ocorreu? Diz o texto que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quem são todos aqui? Vamos nos lembrar que no primeiro capítulo fala dos 120. Entre os apóstolos, as mulheres e os seguidores próximos de Jesus. O número era de 120. E diz que eles estavam no cenáculo, eles estavam no andar superior de uma residência, no lugar mais espaçoso. Eu imagino que seja algo parecido com esse nosso espaço que temos aqui para caber 120 pessoas. E diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, 3 coisas acontecem. Diz, um som como de vento. Não diz que era um vento. Precisamos ler as Escrituras corretamente. Não tem nenhum vento. Diz que é um som como de vento. Então eles estavam ouvindo um zunido muito forte. Aquele quando o vento bate muito forte. Depois diz que eles estavam vendo um som, uma imagem, línguas de fogo. Essas línguas de fogo, vamos dizer, como labaredas de fogo. As nossas traduções falam línguas de fogo e depois falam que eles falavam em outras línguas. Então parece que confunde um pouco a nossa cabeça. Mas essas línguas de fogo eram labaredas de fogo, como repousando, descendo sobre as cabeças das pessoas, os 120 que estavam reunidos. E o terceiro é que todos eles começaram a falar em outros idiomas. Em outros idiomas. Então, um som como de um vento, uma imagem, línguas, labaredas de fogo descendo sobre eles, e eles um outro sinal, e eles falavam em idiomas diferentes, idiomas que muitos ali estavam entendendo de muitas outras regiões. Isso trouxe grande perplexidade, porque diz que havia pessoas ali de muitas regiões. Por que havia pessoas de muitas regiões ali? Vamos nos lembrar que eles estavam comemorando a festa de Pentecoste. E na festa de Pentecostes, judeus espalhados por todo o Império Romano vinham a Jerusalém adorar, vinham a Jerusalém participar da festa. E nós vemos aqui pelo menos 11 idiomas e regiões diferentes. E cada um ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. O que precisamos destacar aqui é que aqui nesse evento não ocorreu nenhuma glossolalia. Glossolalia é uma experiência emocional onde a pessoa, no momento de êxtase emocional, ela se extravasa e fala várias coisas.
né? Então ela pronuncia muitas palavras, e essas palavras são inteligíveis e ininteligíveis, elas não são compreensíveis. Não é o que aconteceu em Pentecoste. Em Pentecoste se falou idiomas que se compreendiam nas suas respectivas regiões, idiomas que se falavam em determinada nação e povo, diferente da experiência da glossolalia. Ah, mas então esses irmãos que alegam ter essa experiência, eles são falsos? Não, não são falsos. Eles estão mentindo? Não estão mentindo. Porque isso faz parte da natureza humana, de que em momentos de êxtase emocional, ele pronuncie palavras que não são inteligíveis, não são compreensíveis. É uma experiência real. No entanto, isso não tem a ver com o dom do Espírito Santo, não tem nada a ver com o que aconteceu em Pentecoste. São coisas diferentes. Aliás, esse evento ele é observado em qualquer religião. Não precisa ser religião evangélica. Esse evento de se falar línguas incompreensíveis por uma extravasar emocional, ele é observado nas diversas religiões. Não confunda com dom de língua, que isso será estudado quando nós estudarmos 1 Coríntios capítulo 14. Mas, para o nosso propósito aqui, basta saber que aquele evento que ocorreu foi um evento de idiomas, e não um evento onde se pronunciou palavras incompreensíveis. Quando o Espírito Santo desceu. Estes fatos ocorreram para patentear a descida do Espírito Santo, e foram sinais para marcar uma nova fase na história da redenção, devendo ficar claro que são obras de Deus, e não podem ser produzidas pela vontade e iniciativa humana. Então, mesmo que queiramos, nós não podemos reproduzir isso por nosso esforço e por nossa vontade. Apenas Deus, através do Espírito, conforme a sua soberania, Ele pode produzir eventos como esse que aconteceram em Atos capítulo 2. Então, houve a descida do Espírito Santo, esses sinais foram para patentear, esses sinais foram para deixar claro a sua descida, para ficar notório a sua descida, e todos ficaram perplexos. Vamos pensar que inicialmente eles estavam no cenáculo, mas tudo indica que eles saíram desse cenáculo e passaram a se dirigir ao templo, porque só lá depois poderia reunir um grande número de pessoas, quando Pedro pregou e 3.000 se converteram. Então tudo indica que eles deixaram o cenáculo após este evento, se dirigindo ao pátio do templo. E é lá, então, que Pedro prega cheio do Espírito Santo. E nós queremos ler agora essa nova trecho das Escrituras, do versículo 14 ao versículo 41. Diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de Deus, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegre, a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-me claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram Pedro aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão um dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão ainda longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro prega então cheio do Espírito Santo. Após aqueles sinais, labaredas de fogo descendo sobre as cabeças, um som impetuoso como de um vento forte, pessoas falando em idiomas estranhos, em línguas estranhas. A perplexidade tomou conta da multidão que estava reunida para a festa de Pentecoste. E Pedro então se levantou e começou a anunciar, começou a explicar, a explanar que aquilo era algo que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Ninguém estava bêbado, porque era 9 horas da manhã. É verdade que algumas pessoas 9 horas já estão bêbadas, mas 120 tem uns que já 9 horas já estão bêbados. É verdade. Mas normalmente não. Normalmente nos bares o pessoal começa a beber à tarde, né? Já sai do serviço, 4, 5 horas vão se acumulando, então todos ficam bêbados lá por volta de 8, 9 horas, está todo mundo bêbado ali, né? Então não é comum ficar todo mundo bêbado 9 horas, apesar que alguns já estão, mas não todos. Então todos estavam ali e alguns zombavam, dizendo: o pessoal está bêbado. E Pedro se levanta e fala: não, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias isso iria acontecer. É importante destacar que a profecia de Joel é uma profecia de 2 tempos. Ela não se cumpriu ainda integralmente, ela se cumpriu em parte. A segunda parte da profecia de Joel diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas ali naquele momento, parte dessa profecia estava se cumprindo. Uma coisa que havia sido determinado pelos propósitos, desígnios e decretos de Deus, de que isso iria acontecer.
E o apóstolo Pedro se levanta em primeiro lugar, testificando, através das Escrituras Sagradas, que aqueles eventos eram legítimos e que aqueles eventos haviam sido profetizados por todos os profetas do Velho Testamento. E ele fala de Davi, ele menciona Davi, as profecias de Davi. Normalmente nós não chamamos Davi de profeta, né? Nós vemos Davi como um rei, como aquele que era o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus. Mas uma das características de Davi é que ele foi profeta. E muitos dos seus salmos que ele escreveu são salmos proféticos. Então, Davi profético. Outro que nós não chamamos de profeta é Moisés. Mas a Bíblia fala que Moisés era o grande profeta. Interessante. Porque nós imaginamos profeta só aquele que faz adivinhações futuras, né? Mas o profeta, na visão das Escrituras Sagradas, em primeiro lugar, é a boca de Deus, aquele que fala através de Deus. No caso de Davi, ele está fazendo profecias futuras também. Mas um dos aspectos que é extremamente importante, que Pedro enfatiza, que é uma lição para todos nós, que a descida do Espírito Santo visava glorificar a Cristo Jesus. E Pedro, aquele tímido, medroso, que negou ao Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, Jesus havia dito para ele, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3. Esse medroso, que teve medo, agora ousadamente, ele aponta o dedo para aqueles homens que estavam em Jerusalém e diz, vocês mataram ele. Vocês são culpados pela morte de Cristo Jesus. Que transformação, que mudança. Aquele que tinha medo de se identificar como um servo de Cristo Jesus, agora passa não somente a se identificar como servo, mas a acusar aqueles judeus de homicidas, como aqueles que haviam matado o santo, o justo de Deus. Mas o mais importante na mensagem de Pedro é que ele fala àqueles homens que tudo aquilo estava acontecendo para glorificar, para apresentar Cristo Jesus. Qualquer manifestação do Espírito Santo, seja naquela época, seja nos dias de hoje, visa glorificar Cristo Jesus, visa apresentar Cristo Jesus, visa entronizar Cristo Jesus. E uma manifestação que se diz do Espírito Santo e que não faz isso, é uma manifestação que é do Espírito, mas não do Espírito Santo de Deus, de outros espíritos, com certeza. Porque a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela sempre visa, foca a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E o sermão de Pedro deixa isso muito claro. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo conduz as pessoas a Cristo Jesus. O Espírito Santo nos convence do pecado, para que possamos receber Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Toda manifestação do Espírito Santo, ela é voltada e focada na pessoa de Cristo Jesus. E eu vou repetir, qualquer manifestação do Espírito que não coloque Cristo no centro, deve ser desprezada, deve ser descartada. E depois daquela mensagem, é interessante, né, que nós pregadores dos dias de hoje fazemos apelo, né? Eu não sou muito fã disso, né? Eu gosto de fazer convite, nós fazemos convite e todo o final de culto nós fazemos um convite, pedimos para a pessoa vir à frente, né? Mas é da tradição até batista se fazer apelos e aqueles apelos apelativos, né?
E sempre tem um irmãozinho lá que vai quebrar o galho do pastor, porque o pastor já está incomodando de apelar tanto, né? O tipo, coitadinho de Jesus, aceita aí Jesus aí. Né? Tipo assim, precisamos abandonar esse tipo de pregação que desclassifica, menospreza a obra de Cristo Jesus. Foi preço de sangue, foi um alto valor. E nós não podemos baratear essa graça com esses tipos de apelo, de liquidação. Temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E quando Pedro termina de pregar, ele não faz apelo nenhum. As pessoas é que fazem apelo para ele. Interessante. Eles falam, o que devemos fazer? Que faremos, irmãos? Diz o texto que o coração deles fica compungido. Algumas traduções que eu acho bem interessante diz que o coração deles fica partido. Eles ficam com o coração partido. Eles ficam tão com o coração partido que eles falam para Pedro, o que a gente tem que fazer agora? Dizem quase que desesperados. E aí Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Precisamos aqui separar as coisas para que não haja um entendimento, porque alguns usam esse versículo e diz que para a pessoa ser salva ela tem que se arrepender, aceitar e ser batizado, que o batismo faz parte da salvação. Errado. A salvação vem através de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela obra de Deus na cruz do Calvário. E nós somos atingidos por essa graça. Por meio da fé nós recebemos esta graça, e Efésios 2, 8 e 9 diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é pela graça através da fé. O batismo deve ser algo que é a sequência de uma pessoa que recebeu, que aceitou, que foi atingida pela graça. Então, uma pessoa que foi atingida pela graça, que se entregou ao Senhor Jesus Cristo, que declarou a sua fé nele, então ela deve se batizar. É o processo natural, é o processo normal. Tanto é que em Marcos 16, 16, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Ou seja, será condenado aquele que não crer e não aquele que não for batizado. O batismo é uma sequência, é uma obediência para aqueles que receberam, para aqueles que aceitaram. Mas não é um requisito, não é uma condição de forma alguma para a salvação. No entanto, todos que receberam, todos que aceitaram, devem ser batizados. Ninguém deve rejeitar o batismo, que aí é uma desobediência. Mas algumas pessoas não poderão ser batizadas. O ladrão na cruz, ele não teve oportunidade. Eu tive uma oportunidade recente, nem um mês. Fui visitar uma pessoa, irmã da colega de trabalho da Denise, e ela já havia pedido a nossa visita há um tempo. E ela pedindo algumas vezes, surgiu uma oportunidade. No dia do Tô Dentro, eu falei, eu vou lá, depois eu vou para o Tô Dentro, porque vai ser o único momento que eu vou poder. E eu me lembro que ela já estava numa fase terminal, enfrentando um câncer grave já há algum tempo, alguns anos, e já desenganada, numa fase terminal. E nós pudemos ali, em poucas palavras, apresentar o plano da salvação. E no dia seguinte, a senhora faleceu. Mas foi algo interessante que ela manifestou, e cremos que com sinceridade, né, o seu desejo de receber, de aceitar.
Cristo Jesus. Os céus e a eternidade vai revelar. Cremos que houve sinceridade no coração, não teve nenhuma oportunidade de ser batizada. Assim como o ladrão da cruz não teve. Mas Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, quem usa esse versículo para dizer que o batismo é um pré-requisito para a salvação, é falso, é errado. Mas, por outro lado, o batismo deve ser recebido por todos aqueles que creem em Cristo Jesus. É algo extremamente importante para o cristão, porque ali ele dá o seu testemunho público. Ali ele formaliza o seu pacto diante das pessoas, de que é servo do Senhor Jesus Cristo, de que agora ele vai viver uma nova vida. E a terceira parte, que eu quero estar lendo com os irmãos também, e meditando, comentando, está do versículo 42 ao versículo 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, primeiro a descida do Espírito Santo, os sinais que marcaram essa descida. Depois a mensagem de Pedro, e ali a conversão de 3.000 almas que com coração partido, tocados pelo Espírito, se entregaram a Deus. E agora nós vamos verificar como esses primeiros irmãos viviam. É verdade que esse texto é um texto tema da nossa igreja, nós temos trabalhado constantemente nesse texto, mas queremos ver alguns aspectos hoje extremamente importantes, as marcas da igreja cheia do Espírito Santo, que devem ser as marcas que toda igreja deve ter, que devem ser as marcas que a nossa igreja deve desejar, Igreja Batista da Glória. É algo que eu e você precisamos querer. A primeira coisa é oração e louvor. Vamos nos lembrar que no cenáculo eles estavam orando, unânimes em oração, juntos em oração. E nós meditamos aqui, hoje fala oração forte, e aí oração forte é o pessoal ficar gritando, falar palavras bonitas, palavras de ordem, nada disso. Oração forte é quando o povo de Deus se une humildemente e juntos clamam a Deus pelo mesmo propósito. Isso é oração forte, sim, porque aí as coisas começam a acontecer. E aqueles irmãos, eles se dedicavam à oração e o louvor. A adoração é o primeiro mandamento para a igreja. E eles faziam isso no templo e nas casas. No templo e nas casas. A nossa igreja é uma igreja de pequenos grupos. Nós temos procurado desenvolver esse ministério. Toda a igreja está comprometida, cada pessoa da igreja comprometida com um pequeno grupo, é o que nós desejamos de cada um que frequenta a nossa igreja. E essa adoração, ela é feita tanto no templo, aqui, reunido nos cultos, como nas casas, como fazia a igreja primitiva. Mateus 22, 37 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos repetir? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Vamos novamente?
Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande mandamento. E quando nós fazemos isso, nós fazemos as outras coisas também. Quando amamos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Então, o que a igreja primitiva fazia? Quais eram as marcas da igreja primitiva? Quais eram as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja que orava, uma igreja que adorava, mas fazia isso em sinceridade. A nossa vida de oração precisa ser cultivada, porque quando nós desleixamos da nossa vida de oração, cada vez as nossas orações vão ficando mais formais e mais sem sentidos. Não sei se você já percebeu isso. Quando nós paramos de orar ou oramos pouco, então a nossa oração é bastante formal, nós temos aquelas frases prontas, nós perdemos a intimidade. É esquisito isso, né? Você imagine um relacionamento conjugal, de namorado, que a pessoa vai com frases prontas, né? Vai com formalidade, cheio de formalidade, né? Então, quando isso acontece, é que nós já perdemos a intimidade. E se nós descuidamos da vida de oração, nós vamos perdendo a intimidade. E a nossa oração vai se tornando vazia, vai se tornando muitas vezes formal, e muitas vezes depois ela vai se tornando inoperante, não tem mais efeito nenhum. Precisamos resgatar a cada dia e cultivar a vida de oração. Aqueles crentes primitivos também, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não podemos dar ouvidos a qualquer pessoa ou doutrina que diz ser de Deus. Diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque muitos outros pregavam. Os mestres judeus pregavam. Aliás, eles eram mais cultos, muitos mais cultos do que os apóstolos. Mas a visão que eles tinham era distorcida. Eles davam ênfase e não viam o que a palavra dizia sobre Cristo Jesus. Eles não examinavam corretamente as profecias sobre Cristo Jesus. Eles eram cegos, apesar de lerem muito as Escrituras. Hoje nós temos diversas teologias, e há aquelas que as pessoas gostam. Nós estudamos isso quando verificamos Pedro. Muitas pessoas têm coceira no ouvido. E muitos pregadores sabem disso e falam coisas que as pessoas gostam de ouvir. E as pessoas continuam indo porque é aquilo que ela quer ouvir. Mas muitas vezes isto não é a verdade. As pessoas muitas vezes são enganadas. E as pessoas gostam de ser enganadas. E elas dizem: engana que eu gosto, porque está bom assim. É um conluio. Aquele que prega com aquele que ouve. Não pensa que só aqueles que pregam são culpados. Aqueles que ouvem gostam disso também. Mas os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não estavam abertos para qualquer vento de doutrina, para qualquer heresia, para qualquer um que falava em nome de Deus. Devemos ser crentes bereanos. O apóstolo Paulo elogiou os crentes bereanos, porque eles verificavam nas Escrituras se as coisas eram assim mesmo, se estava batendo. Também a igreja primitiva era uma igreja onde havia comunhão. Mas a comunhão era possível porque havia humildade. E havia humildade porque eles verificavam que cada um precisava e dependia de Deus. Nós somos humildes quando reconhecemos a nossa condição pecaminosa.
Quando eu reconheço que eu preciso de Deus, quando você reconhece que precisa de Deus. Quando eu reconheço que eu sou fraco e falho, e quando você reconhece que é fraco e falho também. Então é na fraqueza, na humildade, na dependência de Deus, é que a comunhão acontece. Isso é real em outras áreas. Vai na favela, se você nunca foi. Então, qualquer dia eu levo você, se você não tem oportunidade. Você vai comigo que a gente vai lá para dar uma olhada, como que funciona. A criança pequena, de 10, ela dá o pão, ela reparte o pão com o de 5, reparte o pão com o de 3. A criança de classe média, ela pega o brinquedo e dá um tapa no irmãozinho. Porque na riqueza há as divergências. É assim, os nossos filhos, muitas vezes de classe média, eles não sabem o que é união. Mas aquele que está na necessidade, lutando pela sobrevivência, muitas vezes ele consegue esse partilhar melhor. Mas isso não é uma questão financeira, é uma questão de coração e de condição. Quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade humana, e era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos, ao ponto de eles, de repente, verificarem que as posses não tinham mais sentido, não era algo importante mais. Nós vamos meditar sobre isso mais para frente na nossa série de mensagens. Então a comunhão fora possível em face do reconhecimento da condição humana pecaminosa, seguida de arrependimento. Eles viviam uma verdadeira comunidade, onde a necessidade um dos outros era atendida. E havia temor, um elemento muito importante, que ficou perdido, em razão da distância que muitos estão de Deus. Por que que as pessoas têm pouco temor a Deus? Porque estão distantes de Deus. E eu sempre falo e enfatizo aqui, já algumas vezes, reiteradamente, nós muitas vezes não tememos, porque estamos distantes. E quando não estamos temendo, precisamos tomar muito cuidado, precisa acender aquela luzinha vermelha de alerta, para verificar qual a nossa distância de Deus, se não estamos nos distanciando de Deus. Porque quando estamos nos distanciando de Deus, o nosso temor vai caindo. Quando nós temos uma consciência de que Deus está próximo de nós, então o temor aumenta. Eu sempre uso alguns exemplos lá do Oriente Médio, né? E quantos hoje, nessa noite, não dormiram porque estavam com medo daquele grupo Hezbollah? Alguém nessa noite perdeu o sono por causa disso? Não, né? Por que será que a gente não perdeu o sono? Mas o pessoal está matando, eles matam, sem dó nem piedade, porque ele está muito longe de nós. É isso mesmo. A comparação é essa. Nós não tememos algo que está longe de nós. E quando Deus vai se distanciando de nós, nós perdemos o temor de Deus. O temor de Deus não só é medo, mas é a consideração daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele é. Envolve uma questão de medo também, porque a Bíblia sempre fala com duas palavras, temor e tremor. Essas duas palavras são usadas pelo menos 2 vezes na Bíblia, temor e tremor. Significa que nós temos que ter não só um respeito, temor é respeito coisa nenhuma. Tá? A palavra fala de temor e tremor, são 2 palavras muito mais fortes e com muito mais significados do que respeito. Respeito faz parte, mas é muito mais do que isso. É considerar quem Deus é e o que Ele pode fazer, que bastaria Ele fazer alguma mudança
na rotação da terra, da lua, que todos morreriam esmagados pelo próprio peso da atmosfera. Deus faz assim, ó, deixa eu dar uma mudadinha aqui nessa rotação. Puf, não sobra ninguém. Tchau. Isso deve gerar temor e tremor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele pode fazer, porque Ele é Senhor. E a igreja primitiva tinha essa consideração porque eles estavam próximos de Deus. Eles estavam lado a lado de Deus. Aliás, Deus habitava o coração deles. Eles estavam plenos de Deus. Enfim, meus irmãos, o Pentecoste marcou a universalização do Evangelho. As muitas línguas, idiomas, estavam patenteando isso, que agora o Evangelho seria para todos os povos, nações, raças e línguas. Havia uma universalização. E nós, que falamos em português, que uma língua totalmente longínqua de qualquer ideia da igreja primitiva, fomos atingidos. Eu sempre penso que, quando a Bíblia fala em confins, entre esses, nós somos parte dele. Quê? Somos nós. Agora tem outros confins para serem atingidos também, não acabou. E aí, como nós fomos alvos dessa graça, nós precisamos cooperar, cumprir a nossa missão, para que outros também recebam essa mensagem. Os povos não alcançados e as novas gerações. Nós temos duas responsabilidades. Entre nós, a evangelização, o discipulado, os povos não alcançados e passar para as novas gerações. Essa responsabilidade cabe a mim e a você. Mas nós não estamos sozinhos, porque o poder do Espírito Santo nos capacita a fazer isso. Ah, como eu vou fazer isso? Eu sou tímido, eu não consigo. Não dá. O poder do Espírito Santo nos capacita para isso. E nós podemos ser também testemunhas fiéis e ousadas, se deixarmos que o Espírito Santo nos encha. Devemos deixar que o Espírito Santo nos encha, que o Espírito Santo nos tome. Tem uma mensagem que é o primeiro dia de oração da nossa campanha. Quem que está aí na mão? Eu gostaria de ler essa mensagem. Eu ia trazer o celular, está aqui? Então você está recebendo. Nós estamos no 40 dias de oração da Junta de Missões Nacionais, e o primeiro dia diz assim: clame a Deus por um verdadeiro avivamento em seu coração. No celular tem uma mensagem um pouco mais extensa, mas, está aí? Eu vou ler aqui. Ok. Responda para você mesmo. Você se lembra de um tempo de sua vida quando estava com o coração mais ardente pelo Senhor do que hoje? Eu vou ler de novo. Responda para você mesmo. Você se lembra de um tempo de sua vida quando você estava com o coração mais ardente pelo Senhor do que hoje? Sente saudades daqueles doces momentos na presença do Senhor? Sente falta do fervor que possuía para a evangelização? Então clame a Deus agora, para que Ele aqueça seu coração com verdadeiro avivamento. Essa campanha de oração não é só para a gente desencargo de consciência, não. E essa primeira mensagem está totalmente de acordo. O Espírito Santo preparou para a nossa igreja. Não sabíamos de que era a mesma coisa, mas o Espírito Santo sabia. Para que a nossa igreja possa desejar, possa querer, possa clamar por um avivamento das nossas almas. Que esse possa ser o seu desejo, que esse possa ser o desejo da nossa igreja, que essa possa ser a sua oração. Esse é o nosso desafio, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.